Estão preparados para escutar o relato de uma estagiária de fisioterapia? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te contar os materiais que eu mais utilizei, as principais patologias que apareceram e também os perrengues. Bora lá? Sou Andreina Macedo, massoterapeuta e acadêmica do último semestre de fisioterapia. Terminei meu estágio clínico e agora eu vou iniciar o estágio hospitalar. Mas essa parte vai ficar para um outro vídeo. Bora falar aqui sobre o estágio clínico. Vamos falar sobre as patologias mais frequentes. No primeiro vídeo que eu falo sobre o estágio, já esclareci algumas coisinhas. Inclusive, se você não assistiu, vou deixar aqui embaixo o link e no final desse vídeo. Mas vamos falar aqui sobre neuro. Neuro, de uma certa forma, apareceu bastante lá no estágio, tanto os meus pacientes como os dos meus colegas. Então, você dá aquela revisada legal em neuro, transferência de paciente, porque é você que faz isso. Mais uma dica: se onde tem homem, mulher não pega peso. Então, chama o coleguinha lá para fazer a transferência, mas é muito importante que você saiba, porque às vezes não vai ter o seu coleguinha para te ajudar, talvez ele falte no dia, mas se ele estiver lá, chama ele para te ajudar. Mas já vão sabendo fazer a transferência de paciente, treinando bastante essa questão, tá bom? É interessante também dar aquela revisada legal nos tipos de fraturas. Apareceu bastante fratura lá também, oblíqua, cominutiva, galho verde, todos esses tipozinhos de fratura. Dá aquela revisada que é bem importante e vocês encontram bastante. E deixa eu lembrar vocês que pode acontecer de você ter paciente pediátrico. É muito raro, mas pode acontecer. No meu grupo aconteceram de 2 crianças, então a gente tem que pensar em toda a ludicidade, de como vai fazer o tratamento com aquela criança, de que ela não fique saturada, que ela não ache também que a fisioterapia vai ser brincadeiras. Então você precisa ter um equilíbrio ali também do lúdico e do tratamento, mas é muito importante vocês estarem revisando essa situação, porque pode acontecer. É raro, mas pode acontecer, como aconteceu com a gente. Bora falar dos materiais, que eu sei que vocês estão ansiosos para essa parte do que é que realmente precisa, de como é que a gente utiliza isso, se vai ser muito utilizado, se eu vou comprar só por comprar. Então, eu tenho uma dica muito boa para vocês. Funcionou com o meu grupo, isso porque nós temos um vínculo muito bom e uma interação boa também. Então, se você vai estagiar com colegas, com amigos mesmo, então dá para você fazer essa troca de boa, que é passar uma lista pra gente. E foi um pouquinho em cima da hora, e pra gente comprar seria ruim, né? Money, carinho, algo pra gente desembolsar naquele momento. Então, o que a gente fez? Cada um comprou alguns itens, e aí no dia que a gente tinha lá pro estágio, a gente levava o que a gente tinha e compartilhava entre si. Então, se você tem um bom grupo, dá pra fazer esse compartilhamento de boa e não precisa comprar tudo, tá certo? Os materiais que eu comprei, eu vou deixar aqui abaixo o link. Alguns são essenciais já para fazer evolução, avaliação de dados, os sinais vitais do paciente. Então você precisa ter um esteto, e eu vou falar um pouquinho sobre esse esteto aqui. Eu sou apaixonada por ele e ele é muito bom de verdade, que é o da Bic. Ele tanto é o adulto como o infantil. É só você girar, aí você bate aqui para quando for auscultar, para ver se qual é o que está funcionando, se é o pequeno ou se é o lado grande, que é para adulto. Então ele é ótimo. E aí você tem que ter o esfígmo também, né, para aferir a pressão do paciente. Então esse daqui você tem que ter na bolsa de todas as formas, não pode deixar de fora esses dois. Outro muito importante é o oxímetro. Eu não tenho o oxímetro ainda, minha amiga que tinha, então ela levava o dela e a gente compartilhava lá.
ele é muito bom para você estar verificando os sinais vitais do paciente, né? Batimento cardíaco e saturação. Então, eu tinha alguns pacientes que era necessário ter, então pode ter certeza que você vai utilizar. Outro é o martelo Book. Esse daqui, como eu falei a vocês, tem bastante paciente de neuro, então foi bem utilizado, principalmente no meu estágio. Nós utilizamos bastante ele e é muito bom, não tenho o que reclamar dele. Ele vem com uma agulhazinha e também com uma parte tipo como se fosse uma escovinha, né? Já para você testar ali a sensibilidade do paciente. Então, esse material aqui, eu não tenho o que reclamar. Eu vou estar deixando, como eu falei a vocês, né, tudo no link abaixo, dizendo qual o material que eu utilizo e que eu não me arrependi de comprar. Outro que estava na nossa lista é essa fita, né, mas a fita métrica. Eu não utilizei, não foi necessário utilizar, mas pode acontecer. E pelo sim, pelo não, é algo que é bem baratinho, se eu não me engano foi R$6. Então, como é baratinho, coloca na mochila que vai que você precisa, não é? Outro é o goniômetro. Ele também é muito interessante para você ter na sua mochila. Eu utilizei ele, mas se você for pensar, porque quando você vai somar, fazer ali a lista dos materiais que você tem que comprar, às vezes acaba pesando no bolso. E como eu falei a vocês, se não der para você compartilhar com os amigos, esse goniômetro tem como você baixar um aplicativo no celular que faz a mesma função, né, de tirar as medidas. Então, se você tiver um pouquinho apertado, é só baixar o aplicativo e optar por comprar um outro material. E antes de ir para a próxima parte, eu gostaria de dizer a vocês para deixar o seu like aí, se inscrever e ativar as notificações para ajudar o canal a crescer e eu continuar trazendo os vídeos para vocês. O estágio é como você fosse para uma aula prática, você tem que estar a caráter, blusinha de manga, sem decote, calça, sapato e jaleco. Então isso daí vocês já sabem, mas uma dica que eu tenho para vocês é comprem um scrub, porque ele é maravilhoso para questão de estar, sabe, sempre com uma blusa diferente, economizar roupa, vamos dizer assim. E também fica bem bonitinho quando fica todo mundo padronizado com o scrub. No clínico, eles não é algo obrigatório, sabe, você ter o scrub. Mas agora no hospitalar vai ser necessário. Então, assim, por questão de facilitar para vocês, eu já indico vocês no clínico ter o seu scrubzinho guardado ali, que depois você vai utilizar no hospitalar. Então, pode comprar sem medo. E assim, o fato de você estar com o scrub não anula o fato de você ter que utilizar o jaleco. Mesmo estando com a roupa padronizada, né, que é o scrub, você tem que ter o jaleco. Então, você vai usar o jaleco sim, você não pode descartar. Isso vocês têm que ficar ciente. O miniband é muito importante você ter na bolsa. Então, bota aí na lista, comprar o miniband. Eu não tenho, era do compartilhamento de amigos lá, que a gente utilizava, mas ele era muito preciso nos atendimentos. Então, não esquece de colocar aí o miniband. Já vou deixar vocês atentos, que é sobre o órgão público. No órgão público, às vezes, a gente acaba encontrando algumas barreiras, que, por exemplo, luvas. Tem pacientes que é necessário você utilizar luva, mas lá no local acaba não disponibilizando. Então, é interessante você ter a sua caixa de luva ali também na bolsa. Nós tínhamos alguns pacientes que eram necessário, não podia dispensar o uso da luva, então a gente levava, comprava do nosso bolso, mas a gente tinha que ter a luva ali. E também sobre a questão dos materiais a serem utilizados, papel às vezes acabava faltando, então a gente tinha que estar ali sempre economizando para manter. Então a gente tinha que economizar
para que eles durassem mais tempo, gel, condutor, papel. Então, assim, era algo bem complicadinho. E também criatividade. Nem sempre lá tinha os equipamentos necessários para você estar fazendo a sua conduta. Então, você tinha que ter criatividade e pensar, como é que eu posso fazer esse exercício, como é que eu vou fazer isso com o paciente. Então, você tinha que abrir mais a mente sobre essas questões. Por ser órgão público, às vezes limita bastante. Então, você já tem que estar preparado para tudo isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esquece de dar o like, se inscrever e ativar as notificações. Beijinhos e até a próxima!